Pessoal, então sejam muito bem-vindos ao podcast Vida de Empresários. E antes da gente começar, eu queria trazer uma pequena pergunta. Vocês conhecem o segredo da palavra vida? Sim ou não? Não, quero saber o segredo. Ótimo! A palavra vida traz um segredo muito interessante chamado verdade, intenção, decisão e atitude. Gostei de verdade. E por isso que vocês estão aqui, sendo pessoas que têm grande importância na vida de muitas pessoas, a gente de verdade nos sentimos muito honrados. Talvez você que está nos ouvindo agora e nos assistindo não sabe quem são essas pessoas ilustres. Vamos começar com o Cleiton Bento, então, é o atual vice-prefeito da cidade de Goianira e é pré-candidato a prefeito de Goianira pelo Partido União Brasil. Isso, é um prazer estar aqui com vocês. Opa, prazer é nosso, seja muito bem-vindo, tá bom? Obrigado. Do seu lado, então, temos ela com um sorriso mais que especial, a advogada presidente da autarquia, é assim que pronuncia? Autarquia. De saneamento da cidade de Goianira, a advogada Aldenívia Sabino. Isso, eu mesmo. O nome é diferente, parabéns. Então quer dizer que o resultado do trabalho também deve ser diferente. Assim esperamos, vamos trabalhar com isso. Poxa, tenho certeza que sim. Bom, aqui do lado alguém que conhecemos já, Mestre Francisco, tudo bem? Bem, muito bem mesmo. Responsável, conselheiro tutelar em Goianira e pré-candidato a vereador da cidade de Goianira. Seria um prazer estar aqui, né? Já sou assíduo aqui, Diego Cleiton, grandes amigos. Aqui com o vice-prefeito Cleiton Bento, com a doutora Denise, que é uma amiga também, grandes amigos aí, guerreiros lá em Goiânia que realmente lutam, né? Pelo bem aí, o benefício da nossa sociedade. É um prazer estar aqui para a gente falar um pouquinho de política, né? E da nossa cidade, assim. Puxa, muito bom. E, Cleiton, se você me permite, eu gostaria de começar a primeira pergunta com você, pode ser? Pode ser. Então, perfeito. Cleiton, nos conte um pouquinho da sua história, o que te motivou você a entrar na política e quais foram os principais fatores que levaram você a tomar essa decisão? Sem dúvida alguma, o amor por Goianira. Eu acho que isso é o principal. Eu brinco que Goianira é a capital do universo. Goianira é conhecida como a capital das flores, né? Sim. Mas eu brinco que é a capital do universo. O meu avô foi um dos fundadores da cidade de Goianira. Inclusive, ele foi o primeiro prefeito de Goianira. Então, esse amor vem de muitos anos. Esse amor de cuidar da cidade, de participar ativamente da cidade, de ver a cidade crescer e cuidar do nosso povo. Eu, como produtor rural, como empresário da cidade, vinha trabalhando por Goianira e 4 anos atrás o atual prefeito, Carlão, me chamou e falou: Cleiton, eu preciso de uma pessoa mais nova, é meu 4º mandato, eu tenho o último pleito, e eu preciso de um sucessor. Eu preciso de uma pessoa que goste de Goianira, que tem um nome, tem uma tradição, uma pessoa de responsabilidade. Eu acho que você se encaixa nisso. Eu fiquei muito honrado com o convite dele e procurei fazer o melhor possível disso. E resolvi, conversei com a minha família, que já estava há algum tempo longe da política, resolvi voltar, aceitar a empreitada e voltar. E fomos eleitos, graças a Deus conseguimos sucesso. E nessa administração, eu acho que é um dos poucos municípios de Goiás, vamos falar do Brasil, que o vice-prefeito e o prefeito trabalham juntos todos os dias no mesmo gabinete. Todos os dias, às 6h30, 6h40, nós já estamos na prefeitura, trabalhando na mesma sala e nunca tivemos um problema, nada, porque sempre o nosso objetivo é cuidar do nosso povo. Quando você tem uma parceria, uma coisa verdadeira, uma coisa que tem o mesmo objetivo, não há divergências. Então, esses 4 anos nós trabalhamos assim, para que Goianira continue crescendo e se desenvolvendo. Ótimo. Cleiton, baseado nas suas respostas, eu queria fazer uma pergunta. De 0 a 10, esses 4 anos você daria quanto? 9. Opa! Sinal que sempre dá para melhorar. Dá para melhorar, sempre tem alguma coisa para melhorar. Gostei da resposta. Você como pré-candidato, com certeza vamos levar um 10 agora. Vamos buscar o 10. Top. Muito bom mesmo. Mestre, aproveitando que você já está aqui no lado, e eu lembro a primeira vez que a gente conversou em off, você me contou histórias incríveis, eu fiquei muito fascinado, de fato.
E eu queria que você nos contasse um pouquinho de como surgiu o projeto maravilhoso que é o Pequeno Samurai. Então, o projeto Pequeno Samurai foi um sonho, né? Que a gente sempre teve, porque os filhos muito pequenos querem competir, muitos atletas, crianças da comunidade querem ser atleta. E eu, como sempre fui atleta, é uma referência. Vendo que as crianças e adolescentes do Goiânia precisavam, né, de boas referências, baseado hoje no história que a gente tem da criminalidade, das facções criminosas, né, muitas das vezes dessas crianças sendo direcionadas até para, muitas vezes, ir para o mundo do crime, baseado nas falta de oportunidade, isso em modo geral no Brasil. Eu um dia estava assistindo um filme, o Último Samurai, e eu pensei, eu tenho que fazer uma coisa grande. E aí Deus tocou no meu coração, o projeto Pequeno Samurai. E a partir daí, a gente acreditou, começou um projeto numa pequena academia, que ainda era uma área. E ali os atletas foram começando a treinar. De um dia para o outro, eu estava dando aula até no meio da rua, que não cabia já dentro, né? Aí fui procurar a ajuda do prefeito Carlos Neto no primeiro mandato. Ele viu ali o trabalho, me visitou, já nos ajudou. E começou a nascer o projeto e virou uma joia preciosa na cidade de Goianira. Nós temos atletas campeões nacionais, internacionais, até uma campeã do mundo, né? Acho que Deus selou o nosso trabalho no estilo humilde, mas de colocar garra, determinação dentro do coração das crianças e saber que eles podem vencer através do esporte. Então, o projeto deu referência não só em Goiânia, mas também no Brasil. A gente vê o olho de orgulho do goianirense quando vê um adolescente, uma criança, faixa preta, com uma medalha no peito, ele vai visitar os órgãos públicos, chega, tem as pessoas querem tirar foto, né, querem conhecer os pequenos samurais. É o desfile, né? Quando chega com a medalha, desfile no carro de bombeiro. Então todo mundo quer desfilar, quer ir lá tirar foto com o prefeito, com o vice-prefeito, né? Sim. Então, assim, é um projeto maravilhoso, é um projeto que é conhecido hoje no Brasil e até no mundo. E muitas pessoas, teve até uma reportagem, né, que falou que Goiânia é a capital do taekwondo, que o mestre Francisco transformou, né? Então, transformar uma marca, fazer o que a gente fez, a gente só conseguiu porque teve apoio de pessoas, né, do bem, pessoas que acreditaram, igual o vice-prefeito Cleito, o prefeito Carlos, né? Aldemir, que sempre foi incentivador. Quantas vezes eu cheguei no Botafogo, precisava fazer uma identidade para uma criança que tinha que viajar, que às vezes não tinha nem registro, e eu tinha que correr lá no Conselho Tutelar, fazer o registro, já pedi para ela passar na frente, ligava na Secretaria de Segurança Pública, esse menino tem que viajar daqui a 3 dias, ele ganhou uma vaga para o Campeonato Internacional, sabe? Então, assim, tive muita ajuda, graças a Deus, não foi sozinho, não foi só o mestre, teve pessoas que me ajudaram em momentos difíceis, né, acreditaram no nosso trabalho. Se não fosse isso, nós não teríamos chegado onde chegou, mas eu digo que hoje o Projeto Pequeno Samurai é uma joia preciosa da cidade de Goiânia, faz parte da cultura local hoje da cidade. Puxa, que legal. E uma das coisas que você comentou sobre a origem que eu achei bacana é, vocês sabem o termo da palavra samurai? Servir. Servir. E a gente tocava por isso. Então quer dizer que eu estou sentado diante de samurais. Uau! E eu fico muito feliz mesmo. Que bom. Parabéns, antes de mais nada, pelo seu trabalho. Muito, muito, muito bom. Doutora, vamos focar agora, sorriso, de tudo, vamos lá. Temos visto a parceria da chapa da Prefeitura em conjunto com o governo de Goiás, através do partido União Brasil. Diante disso, como que a senhora vê essa parceria e como ela pode fortalecer o município de Goiânia? Ótima pergunta. Primeiro vamos lá, né? Vamos exaltar as mulheres. Hoje eu estou vice-presidente do União Brasil, lá em Goianira, ao lado do nosso prefeito Carlão. E eu me sinto realmente muito honrada por isso, por ver que o nosso gestor, ele tem esse tipo de preocupação, não só na política pública do município, mas como em ter ao lado uma mulher. Eu acho que isso fortalece o nosso partido ainda mais, porque nós temos aí uma mulher fascinante, que é a Silvia, então assim, que ganhou absurdamente com milhares de votos e alguém que vale a pena se inspirar. É uma mulher forte, que batalha, e eu vejo nisso uma oportunidade. Porque quando as oportunidades nos são dadas, nós temos que nos agarrar a elas, apegar a elas e dedicar aquilo. E quando você perguntou sobre o município de Goianira, as portas
que as portas são abertas nesse sentido. Sim, é muito importante o município ter esse acesso ao governo do Estado, que é o partido do nosso governador. Então, quando a gente tem essa parceria, quando a gente tem essas alianças, quando a gente tem os mesmos ideais, isso faz diferença. Facilita, né? Não só na política, mas em qualquer relação que nós venhamos a ter, abre portas, facilita o acesso. Isso é muito importante. A acessibilidade que é dada. E hoje, né, nós temos sim esse livre acesso ao governo do Estado. É uma parceria que tem funcionado. Temos inaugurado diversos órgãos, escolas, né, Cleiton, estaduais lá dentro do nosso município. E a gente vê que o governador tem um olhar, sim, de muito carinho para conosco lá em Goianira. Puxa, que legal. Até porque a gente sabe que quando a gente não consegue fazer algo sozinho, procuramos pessoas que tenham o mesmo objetivo. E a partir de uma união a gente vai avançando. É a união de forças que pode resolver essas questões. Por isso grupos são formados, porque quando eu encontro pessoas que têm as mesmas ideias que eu, que têm os mesmos objetivos, aqueles grupos se unem para ganhar força. Como aqui, somos um grupo de pessoas que temos os mesmos ideais. Nós lutamos pelo bem, nós lutamos por princípios, conservar princípios, moralidade, ideais. É isso que a gente defende. Por isso a gente caminha junto. Progresso, desenvolvimento. Esse é o nosso linguajar. Puxa, sabe as palavras? Queria compartilhar algo com vocês. Vocês já pararam para pensar por que nós, como seres humanos, temos 2 olhos e um nariz na frente dos olhos? Alguém já parou para pensar nisso? Confesso para vocês que eu também não tinha pensado. Esse dia eu me olhei no espelho e falei, poxa, como que somos criados à imagem e semelhança de um ser tão incrível? E por que eu tenho 2 olhos e um nariz bem na frente? E no meu coração veio uma resposta que eu queria compartilhar com vocês, já que vocês estão nos apresentando com sábias palavras nessa tarde. Nós temos 2 olhos porque nós somos capazes de vivenciar e observar situações sempre de 2 maneiras, como uma dificuldade ou como uma oportunidade. O nariz é na frente dos olhos para que nós nunca esqueçamos por que estamos vivos hoje. Por exemplo, nós só estamos vivos porque estamos compartilhando o oxigênio entre nós. Que o verdadeiro sentido de estar vivo está em compartilhar as coisas com os outros. Por isso, Cleiton, que eu tenho uma pergunta, essa foi apenas uma introdução para uma pergunta para você. Vamos lá. O senhor, na posição atual hoje de vice-prefeito da cidade de Goianira, durante esses 4 anos, certamente passou por momentos de difícil decisão. O que o senhor pode falar que aprendeu, baseado nas coisas difíceis que vocês tiveram lá hoje, juntamente com o atual prefeito, e de tudo isso que o senhor aprendeu e observou, o que o senhor leva de bagagem desse aprendizado para aplicar ou deixar de aplicar em um futuro mandato, sendo eleito? Nós temos 4 anos atrás, fomos eleitos 4 anos atrás praticamente, a campanha começou, muita gente já esqueceu disso, mas nós passamos por uma pandemia. Então a eleição passada foi uma eleição bem complicada. Se fosse, naquela época a gente estava todo de máscara. Assim que nós assumimos a gestão, nós tivemos que tomar várias decisões bem difíceis. Algumas delas o mestre participou, teve que fechar a aglomeração das pessoas, tivemos que fechar igrejas, tivemos que fechar comércios, tivemos que parar com as atividades, algumas escolas. Isso foi umas decisões bem difíceis de ser tomadas. Sim. E o prefeito, sabiamente, juntamente, existiam pessoas que concordavam e pessoas que discordavam. Mas diante do índice grande que a pandemia tomou naquela proporção, foi uma situação complicada, uma situação atípica que ninguém tinha vivido. E o engraçado é que 3 anos e pouco depois, muita gente até esqueceu, né? A gente fala assim, muita gente nem lembrava do que nós passamos. Então foi uma coisa que nossa geração nunca tinha vivenciado isso. E isso foi a importância das parcerias. A parceria com o governo do estado, a parceria com os companheiros. Isso eu tirei para mim, para a minha vida. Que nessa hora não valia dinheiro, não valia nada. Valia o quê? A parceria. Porque através disso nós conseguimos salvar muitas vidas com pessoas que estavam nos hospitais, HCamp,
com influências de poder resolver essa situação mais fácil. Então essas parcerias foram coisas importantíssimas para o nosso município. E eu acho que isso a gente leva para a vida, né? Então foi uma lição de vida que a gente tem que dar muito valor nos companheiros, dar valor, né, na nossa vida mesmo, porque a vida é passageira, ela, de repente, em um minuto pode mudar muita coisa. Hoje estamos aqui, acabou a pandemia, conseguimos a vacina, Sim. mas fica os ensinamentos desses momentos difíceis que nós passamos nessa gestão. Isso eu guardei para mim, para a história. Eu até me lembro, Cleiton, que você entrou nesse gancho. O prefeito Carlos, eu acho que a pessoa para governar na cidade, estar num cargo público, ela tem que gostar do povo, né? São José Público. Eu me lembro que naquela dificuldade de vacina, se era liberada a vacina, que as vacinas tinham que vir para alguns municípios e tinha uns que tinham mais gente, tinha mais casos, e aquela dificuldade, eu lembro que o prefeito Carlos foi até em Brasília, no laboratório, tentar comprar com compra direta, né? A vacina para antecipar para o nosso povo goianiense, para que o povo goianiense pudesse estar imunizado, né? Até antes de chegar. Mas ele foi lá e tentou, a gente viu. Foi preciso fazer com isso algumas ações rápidas. Nós montamos um call center com os mototaxistas da região, do município, para poder entregar remédio, porque tinha muitas famílias que não podiam sair na rua, pessoas idosas que moravam sozinhas. Então, a prefeitura montou um call center, chamou os funcionários, montou aquela equipe, o pessoal ligava na prefeitura, e a prefeitura passava na farmácia, comprava aquele remédio, levava ao supermercado, as pessoas não podiam sair, cesta básica. Então, assim, foi uma coisa inovadora, uma ação rápida, são ações que salvaram muitas vidas. Sim, poxa. E hoje, às vezes, passou despercebido, muita gente esqueceu disso, mas quem viveu sabe o que aconteceu. E serviu, e muito, né? Exatamente. E é interessante você falando isso, um momento difícil. Bem lembrado isso, viu? Parabéns. Foi um momento que realmente, às vezes, a gente, e já vai fazer 4 anos, e nós estávamos lá. E o interessante é que, às vezes, a gente fala assim, a pessoa precisa de experiência para desenvolver determinadas ações. Mas experiência? Quem tinha experiência com a pandemia? Quem estava preparado para isso, né? Mas sabe, gente que pensa rápido, o meu povo precisa disso e eu tenho que fazer agora? E foi feito. Exatamente. Foi. Tá ali. Deixa eu fazer uma pergunta agora, já que a gente entrou nesse assunto que é muito pertinente, que normalmente, como comunidade, eu sempre olho para os órgãos públicos e eu cobro deles e eu queria o seu parecer. A comunidade respondeu de uma maneira que vocês esperavam? Respondeu? No começo, às vezes, teve algumas dificuldades. Sim. O pessoal, às vezes, ficava restrito em casa, então, às vezes, as pessoas não entendiam, alguns comerciantes tiveram dificuldade, porque eles precisariam ganhar um ganha-pão para poder. Como é que você vai fechar um comércio se você precisa pagar as duplicadas, você tem desconto para pagar? Mas, aos poucos, o pessoal foi entendendo, participou, cooperou, a prefeitura fez reunião com esses comerciantes, fez reunião com as igrejas, fez reunião com as entidades, conscientizando dentro do perigo. Eu lembro que nós fizemos reunião com todos os pastores, que às vezes tinha alguma resistência de fechar as igrejas, porque o pessoal procurava as igrejas, muita gente estava desesperada, e às vezes precisava na fé. Uma conversa com o pastor, ela acalmava, mas como você vai fechar a igreja na hora que o pastor, que o fiel está mais precisando? Então foi preciso uma conversa para explicar a situação, foram decisões difíceis para a gente. Às vezes o prefeito falava comigo, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou explicar para a pessoa não abrir o comércio dele, sendo que ele está precisando de pagar as contas dele, como é que eu vou falar com aquele pastor, como é que eu vou falar com o mestre, fechar, se os alunos dele estão lá querendo botar o taquedor. Então foram ações difíceis, mas aos poucos a população, a comunidade respondeu. E graças a Deus tivemos perdas, mas foi amenizada com ações rápidas, igual o Denilson falou, e com conversa, e a população de Goiânia soube entender. Puxa, que legal. Que bacana. Então, ou seja, com um líder capacitado, um líder bom, as coisas ficam... Eu acho que a liderança, a confiança no seu líder, eu acho que é muito importante. É muito importante, com certeza. Mas, mestre, uma pergunta. Já que a gente está falando que até durante a pandemia o pessoal tem que ficar recluso, então, já faz muitos anos que tem o projeto Pequeno Samurai, né? A pergunta para o senhor é o seguinte: atualmente, hoje, o senhor tem noção de quantas crianças já foram atendidas direta e indiretamente pelo projeto Pequeno Samurai? Acho que ao longo desses 20 anos, sem exagero, mais de 2.500 crianças já passaram pelo projeto Pequeno Samurai. Hoje eu tenho, em média, 250 alunos, né, no projeto, porque eles vêm oriundos de escolas, como o taekwondo ele é um esporte que é rico na sua filosofia, a gente tem até conversar sobre isso, na formação moral e social.
O aluno que tem problema na escola, eles sabem que eu sou conselheiro tutelar e mestre, né? Já encaminham para mim alunos que a gente, às vezes, atende no conselho tutelar e precisa de ter uma atividade física para combater até uma patologia psicossomática, muitas das vezes uma situação de vulnerabilidade social. Eu até costumo dizer que quando eu encaminho para o projeto Pequenos Samurais, eu mesmo encaminho, né, sob medida de proteção para o projeto, ou os outros conselheiros também encaminham, e aí vai uma medida de proteção aplicada, quer dizer que lá o projeto está protegido. E ele estando lá, ele vai conviver um tempo a mais comigo, com os professores que me ajudam nas aulas, com os pais que são muito parceiros, tem um grupo muito forte de pais e pessoas padrinhos, né, as pessoas que às vezes ali convivem comigo ali, você vai ser um padrinho do projeto, eu quero que você é padrinha. E às vezes não é só ajudando financeiramente, mas estando ali ajudando uma aula, incentivando uma palestra, pastores que vão lá e pregam a palavra de Deus, ensinam realmente, né? Você que é o mágico, já que a gente também te convidou para ir lá fazer alguma atividade. E o mestre é a importância dele, porque ele é conselheiro tutelar, então ele acompanha isso nessas escolas. É o que ele está falando, a gente vinha conversando sobre isso hoje. O Taekwondo, ele doutrina e disciplina essas crianças. Às vezes é diferente de outro esporte, que a pessoa está lá e xinga. O Taekwondo não, ele chega, ele cumprimenta o mestre, ele cumprimenta o adversário. Então ele tem toda uma disciplina que ele aprende a se controlar. Às vezes aquele aluno, aquela criança mais rebelde, ele vai aprendendo com o tempo coisas que ele não aprendeu em casa, às vezes não aprendeu na vida, né? E o Taekwondo vai doutrinando ele, ensinando o respeito com o adversário, o respeito. Isso eu acho muito interessante. Não, muito bom. E ao longo desses 20 anos, senhor, tem um número de quantas medalhas o Goianira já ganhou? Difícil falar, né? Você vai ter que salvar na cabeça. Eu tentei fazer essa contabilidade, confesso que perdi de vista, e acho que quem está assistindo sabe, né? O pessoal do Brasil inteiro aí sabe que realmente a gente é um projeto vitorioso. Sim. Em Goiás, nós somos 12 vezes campeões goianos invicto na categoria faixa preta. Então tem 12 anos que a gente domina a categoria faixa preta do estado de Goiás. Os campeonatos escolares a gente venceu todos os últimos também. Somos base da seleção goiana escolar, seleção goiana universitária, nós temos atletas, na seleção goiana olímpica, na seleção brasileira a gente sempre tem atleta todo ano, 2 ou 3, então assim, não tem como contar, mas os títulos maiores, a gente foi campeão sul-americano individual, foi campeão, vice-campeão pan-americano, fomos campeões mundiais escolares, né? E títulos nacionais, goianos, de Copa Brasil, não tem nem como contar. Eu creio que teria que fazer uma contabilidade desses 20 anos muito grande, mas eu posso dizer com toda certeza que nós somos uma das escolas de competição de taekwondo mais vitoriosas do Brasil, a nível até de mundo. Entendeu? Então, do tanto de conquista e medalha que a gente tem. Isso com um trabalho com humildade, com muita força, e assim, os meninos eles incorporam mesmo ali o espírito do guerreiro, do samurai. Sim. Quando eles lutam, realmente eles lutam com muita garra, muita determinação. Era uma das minhas, eu era capitão da equipe da seleção goiana quando era atleta, né? Fui campeão brasileiro. E até teve um campeonato, nós até estávamos fazendo várias finais, e tinha um narrador antigo, e ele narrava a luta e falava: os atletas estão lutando com a personalidade do mestre, relembrando, né, como ele competia, como ele lutava. Então, graças a Deus, a gente conseguiu transferir isso para eles, né? E interessante que eles não lutam só dentro do ringue, dessa maneira. Eu tenho vários atletas hoje que são policiais militares, inclusive meus filhos, né? Meus 2 filhos são policiais militares, e da tropa de elite ainda. Eles conseguem passar em concurso público. Quando chegam a uma certa idade, eles começam a estudar e não se vitimizam. Eles veem que eles têm condição dependem do esforço, da garra e a mesma determinação que eles têm nos treinos, eles conseguem colocar também no estudo, no conhecimento e buscar um lugar melhor na vida. Tem aluno que é fuzileiro naval, sargento da ESA, policial militar no Pará, Tocantins, aqui em Goiás, vários, Minas Gerais. Então, assim, eu sou realizado nesse sentido porque a gente não ensina só a lutar. Lutar é apenas um mecanismo, né? Para que ele possa ascender na sua vida e ter uma vida melhor e buscar uma profissão, né? E aí sim, depois eles voltam para o projeto para ajudar, né? Eles lutam, competem, fazem uma carreira, depois ascendem as suas profissões e eles voltam para... A gente teve um evento lá, né, no partido, que o vice-prefeito da Paulo Cleito, e estava lá os policiais, os meninos foram fazer segurança. Nós estamos aqui para a segurança de vocês. Aí eu falei: são meus alunos. Me senti muito honrado, né? De ver aqueles meninos crescer pequenininho e hoje está lá já. Quer dizer, antigamente eu levava o campeonato segurando na mão. Sim. E agora eles vão lá para fazer a nossa segurança. Então é muito importante, muito interessante essa parte do taekwondo. Ela é muito rica, a filosofia na vida.
Não, poxa, que legal que a base, o alicerce é tão bem feito que no final nunca sai a essência de servir. E depois, quando o pessoal cresce, o pessoal pode prestar no dia a dia a verdadeira origem, a verdadeira essência de um samurai. E o interessante que eu estava olhando agora para a doutora, e eu estava vendo que nós estamos diante de garrafinhas de água. Lembra que tinha até um contexto sobre o Bruce Lee que falava que um copo de água não podia encher se já estivesse cheio? Doutora, eu tenho uma pergunta para você, tá bom? Diante do fato de que a água é um item tão essencial para a nossa sobrevivência, quais são os seus maiores desafios como presidente da autarquia de saneamento da cidade de Goianira? Só mestre para responder. Uau! Que desafio! Sabe, às vezes eu olho para aquela posição que eu estou e falo, uau, olha onde o Senhor me colocou. Eu não sou natural de Goianira, eu sou de uma cidade do interior aqui que chama Fazenda Nova. E de repente, sabe quando já está escrito desde a eternidade, desde sempre, que as coisas têm que acontecer? E eu tenho certeza que o meu nome estava escrito lá na história de Goianira. E ela me atraiu para isso. Eu confesso que eu tentei fugir de Goianira um tempo. Passei quase 20 anos fora, mas ela me trouxe de volta. E muitas coisas aconteceram. E eu fui comissionada enquanto presidente em 1º de setembro de 2023, quando o Cleiton Bento me ligou e disse que o prefeito precisava falar comigo. Quando ele falou sobre isso, eu gelei. Ele disse, nós estamos criando uma companhia de água e eu quero propor aqui, se você aceita o desafio de estar à frente dela. Mas assim, eu sempre fui meio corajosa, sabe? Sim. Eu gosto de novidade, sabe aquele que te desafia? Aceito na hora. E você tem até 14 horas para pensar, isso era 11 horas da manhã. Eu falei, não, tem que pensar, não aceito. Porque antes eu estava lá no VaptVult. Eu estava supervisionando no VaptVult. A Denise é meio coringa nossa, né? A gestão passada do Carlos, ela estava no social, ela era advogada do social. Na eleição passada, ela foi candidata a vereadora com a gente, não foi eleita, foi suplente. E quando começou esse mandato, ela foi para a coordenação, né, do VaptVult, supervisão do VaptVult. Era supervisora. E quando o Carlos foi criar a companhia, eu falei, já tem uma coringa, vamos buscar ela. Você sabe que eu ouvindo agora a sua história, eu vejo que Goianira ela não é só uma cidade, ela é um berço de guerreiros. E o pessoal não foge do desafio de uma batalha lá, então? Não, nós não fugimos. E a gente se entrega e faz de tudo para dar o melhor para nós. O que está ao nosso alcance, a gente faz, a gente vai fazer. Mas aqui, só para, voltando aqui para o nosso questionamento, vamos lá. Então, concessionária que nós temos lá no município está sim, com a concessão vencida desde 2018. Mas como a água é um serviço essencial, porque a água é vida, né? Ela não poderia simplesmente fazer as malas, tchau, Goianira, morram de sede. Não, de jeito nenhum. Ela tem responsabilidade social também, claro. Além de rentável, né, gente? Lá está ela. E claro que, como nós já conversamos aqui de maneira informal, alguns investimentos não foram feitos e acaba que nós estamos crescendo muito em Goianira, pessoas chegando e ela deixando a desejar e o município, o prefeito, o vice-prefeito sendo muito cobrado, eles tinham que fazer alguma coisa. Enquanto o município, ele até tentou fazer algumas licitações que restaram frustradas. Ele disse, pois então eu vou criar uma autarquia. Pelo fato da descentralização, o poder é totalmente nosso, da autarquia, totalmente independente. Então vai lá, autarquia, vê o que você consegue fazer, mais ou menos assim, sim, sabe? Nós tentamos aqui, agora vocês vão lá e tentam. Então assim, nascemos do zero. E isso, só pegando o gancho que ela está falando, o prefeito cobrou dos empresários. Os empresários loteadores entraram com uma parceria com a SAI, foi cobrado isso dele. Então, o investimento, a SAI é uma empresa que já chega com capital bom, porque os investidores do loteamento fizeram essa parceria e acreditaram na SAI também. A Aldeni vai poder falar melhor sobre isso. Exatamente.
aí alguns setores, hoje nós estamos com, se não me engano, 24 setores em Goianira, que não estavam, hoje aproximadamente 20 mil consumidores, que não estavam sendo atendidos pela Saneago, por ela não receber esses empreendimentos. E aí esses empresários, não sendo área de atuação deles, eles mesmos tiveram que se desenvolver e se virar para cuidar da água, porque a concessionária não estava cuidando. Então, em diversas reuniões com os empresários, autarquia com os empresários, nós falamos dessa relevância, foram inúmeras reuniões, foram conversas sérias de gente que realmente quer ver o progresso em Goianira, as partes cedendo, lutando por acordos, e aí a gente acabou de assinar a primeira instrução normativa, que é onde nós recebemos provisoriamente os empreendimentos e nós seremos acompanhados por eles que já estão gerindo a água por 120 dias. Então, nós estamos adquirindo o software que vai administrar a cobrança de água, mas em parceria com os empresários, inclusive os empresários que compram e nos doam. Então, é uma parceria firmada com muita seriedade. Tivemos muitas reuniões lá no Secov e todos sempre tiveram presentes. Sabe o que é, junto com o município, o poder, o privado, segurar a mão e falar assim, vamos porque a gente acredita e a gente precisa de vocês, vamos então para essa parceria? E isso realmente deu muita força para a SAI. Como o Cleiton está dizendo, nós somos uma, vou chamar de empresa, embora não seja o termo, que nascemos grande. São 20 mil clientes. Nós estamos grande. Então, fortalecer. Nós temos que nos fortalecer cada dia mais. Temos que compor o nosso quadro técnico. Temos uma empresa de engenharia muito competente que está lá prestando serviço, fazendo análise de água, dos poços, a captação. Então, assim, o trabalho está sendo feito com muita seriedade para que nós possamos atender o nosso povo de maneira próxima. Só uma situação, não vou dizer crítica, mas talvez a autarquia, sendo do município, ela permita com que o cliente esteja mais próximo. Talvez a atual concessionária, ela não dê a liberdade do cliente chegar, sabe? Eu estou precisando disso, vem aqui. Não. E nós, município, nós estamos ali todo mundo juntinhos, então talvez para a gente o nosso olhar seja mais direto e com mais atenção para o nosso povo. Porque a gente sempre vai falar isso, a prioridade somos nós, somos o nosso povo. Por isso a gente se entrega, por isso a gente entra de cabeça e acredita que é um projeto que vai dar muito certo. Eu me lembro um dia que assim estava tudo muito difícil. Eu já temi, né? Aí um dia eu cheguei no Cleiton e falei, Cleiton, eu ia lá falar pro Carlos, mas não vou falar para você. Eu acredito na SAI, eu tenho certeza que a SAI vai dar certo. O vice-prefeito deu só uma olhada e disse, tá certo, Ademívia. Eu falei, não deu muita confiança para mim, não. Mas enfim, conseguimos, inauguramos e lá estamos. Prontos para atender e manter a vida. É isso. E outro desafio é educar este nosso povo na questão de consumo. Porque as pessoas, elas não têm consciência quando o assunto é consumo. Eu quero lavar minha casa, o meu carro, minha calçada, minha rua, o meu quarteirão todinho. E não é assim. A água, ela é findável. Então, isso nós temos que trabalhar com o povo. A conscientização dessa água. Da nossa água potável. Sim, não. Ótimo. E uma colocação muito interessante, que ela é findável, sim, é que o próprio livro sagrado das Escrituras nos fala no primeiro versículo que no princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus e a terra. E no versículo 2, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito pairava sobre as águas. As águas já existiam. Sim. Então, se elas já existiam, quer dizer que não fica produzindo mais água. É a mesma de hoje. E se nós não tivermos essa consciência, mas ainda bem que você à frente lá, então o que parecia um problema hoje já deve ter até data.
Porque isso já estava escrito, né? O nome certo para concluir, acreditamos. Cleiton deu risada agora, mas tem uma pergunta legal para ele. Vambora. Bora lá. Goianira ainda é visto como uma cidade dormitório. Como o senhor pretende mudar essa realidade e transformar a cidade em um centro de oportunidade e gerar empregos para a população que nela reside? Eu acho que Goianira já foi transformada num centro de oportunidades. Já? Porque Goianira é uma cidade que é a quarta cidade que mais cresceu no Brasil. São números. Cada administrador de Goianira, que inclusive eu sou muito honrado hoje de ter o apoio para minha pré-candidatura a prefeito de todos os ex-prefeitos. Isso nunca aconteceu na história de Goiânia, eu acho que isso é muito importante ressaltar. Cada um teve uma oportunidade, uma peculiaridade de investimento no seu momento certo. Uns colocaram energia, outros colocaram telefone, aqueles orelhões na rua, outros chegaram com as antenas do celular, então veio modernizando. E Goiânia cresceu muito justamente por essa ligação que eles conseguiram levar o eixo Anhanguera até Goiânia. Então essa facilidade do eixo Anhanguera chegar até Goiânia, que o pessoal entra na praça. Lá na Praça da Bíblia, com a mesma passagem, ela vai até Goiânia e volta. Quer dizer, então o eixo Anhanguera, esse ônibus ter ido lá para Goiânia, fez que muita gente procurasse Goiânia para residir. Goiânia, quando veio a Ferrovia Norte-Sul, o canteiro de obras da ferrovia foi Goiânia. Então a Ferrovia Norte-Sul passa pelo nosso município. Inclusive isso nós estamos brigando para conseguir um modal, um porto seco em Goiânia, que é uma área de embarque e desembarque da ferrovia. São projetos que a gente planeja para conseguir. Inclusive, quando era a Valec, a administradora, tinha um projeto para ter um porto seco no nosso município. Só que depois foi feita a concessão, que foi vendida para a RUM, foi privatizado. A RUM só administra a linha férrea. Ela não investe em modais. Mas há conversas, o prefeito Carlão teve conversa com o pessoal, com os empresários, inclusive, para poder ter investimento e fazer um porto em Goiânia para ter essa área de embarque e desembarque, que seria muito interessante esse polo industrial. Sou uma pessoa que vai exportar, leva lá para o Itaqui, no Maranhão. Você tem um embarque feito em Goiânia, você coloca na linha ferro e vai parar lá no porto de Itaqui. No Porto de Santos, leva para a hidrovia, que é nossa ferrovia é ligada na hidrovia de São Simão. Leva na hidrovia que liga no Porto de Santos, a hidrovia vai até lá. Então, assim, Goiânia está num lugar estratégico. Goiânia foi considerado muito tempo, ainda é considerado, igual você falou, a cidade dormitória, justamente por isso. O pessoal mudou muita gente para Goiânia, que morava em Goiânia, na região metropolitana, então era uma cidade que o lote era mais barato, que tinha mais oportunidades, e mudaram para lá. Eram aproximadamente 4.000 pessoas, ainda vêm todos os dias desse transporte urbano, que é os eixões. Mas Goiânia, aos poucos, vem se fortalecendo o comércio. Hoje, nossa cidade passou a cidade de Umas, que é uma cidade vizinha, que era o Porto, que era o polo, onde o pessoal se investia, fazia mais compras. Então, era, como se diz, é o primo rico, era em Umas, uma cidade que o pessoal, o comércio era mais forte. Goiânia hoje passou em Umas no número de habitantes. Umas hoje tem 55 mil habitantes, Goiânia está com 71.916 segundo o censo. E a gente acredita que tem muito mais, porque cresce todos os dias, né? Então, com isso, o nosso comércio vem fortalecendo, os pequenos comércios nos bairros vem se fortalecendo. Então, muita gente que veio junto com a ferrovia para trabalhar, veio gente do Tocantins, do Pará, do Maranhão, veio acompanhar as obras da ferrovia, quando chegaram em Goiânia, ficaram. Viram que Goiânia não pode oportunidade, muita gente abriu comércio, pequenos comércios, e hoje vem crescendo juntamente com a cidade. Então, eu acredito que Goiânia, tenho certeza disso, que Goiânia é uma terra de oportunidades. Fora isso, o que nós estamos fazendo? Nós estamos criando um polo industrial municipal, em parceria com o governo do estado, nós estamos criando um polo industrial, ampliando o nosso polo industrial, que é feito pela CODEG. Nós temos um polo industrial, só que ele já ficou pequeno, e a CODEG, nós desapropriamos outra área de 12 alqueires para fazer outro polo industrial pela CODEG. A prefeitura desapropriou, pagou essa área, a CODEG reembolsou o município, só que teve embaraço jurídico. Um dos proprietários entrou com uma ação questionando a avaliação. Então para um pouco, esses trâmites às vezes demoram. Quando vai para a área, muda da área para o jurídico, tem uns trâmites legais que às vezes travam um pouco. Mas vai sair um polo industrial para Goiânia pela CODEG. E fora isso, o prefeito, nós fizemos um polo industrial municipal. São 44 terrenos de 2.500 metros. A gente vem lutando com isso. Já fizemos a desburocratização todinha, que é a parte cartorária, a parte de licenças ambientais. E vamos fazer essa licitação nos próximos dias agora, para que esses empresários adquiram esses terrenos. É uma forma de valorizar e trazer mais emprego para a nossa cidade. Então, Goiânia precisa de
empresas, precisa de mais emprego, fortalecer isso. Pequenas empresas, médias empresas e grandes empresas. E algumas grandes empresas também estão se ampliando. Ontem mesmo nós tivemos com o empresário da Asas do Brasil, com o empresário do Polo Industrial nosso, que é mais uma área para poder ampliar. Tem o pessoal da Concremassa, que também um empresário que já cresceu com a cidade, estão ampliando suas empresas, e isso é interessante, o pessoal que é tão estabelecido. Então, Goianira precisa de novas empresas, mas precisamos valorizar também os empresários que estão lá e estão querendo crescer. Eu acho que com essa junção, poder público ajudando, a população cooperando, o comércio fortalecendo, nós vamos fortalecer ainda mais a nossa cidade e valorizar o comércio local e poder profissionalizar os nossos moradores. Isso também é importante. Às vezes você tem um emprego, mas não tem a pessoa qualificada para poder aquela área que necessita. Então, a gente tem também o poder público, aos poucos, trazendo cursos de qualificações. Nós, pelo social do município, temos vários cursos de qualificação, curso de corte e costura, curso de corte de cabelo, curso de várias áreas. O que a gente procura fazer? A gente faz uma pesquisa, o que aquela população está precisando, o que aqueles empresários estão precisando em qual área, qualificar em qual área. A Prefeitura tem feito vários cursos em parcerias com o SESC e Senac para poder estar trazendo essa qualificação para esse pessoal, para poder dar oportunidade de emprego para a nossa população. Eu acho que isso é importante. Rapaz, estou vendo tanta oportunidade, acho que será que não tem um lotezinho lá para a gente investir lá? Sempre bem-vindo. Cara, tá melhor que criptomoeda, tá melhor que... Aí, ó, pra quem tá ouvindo, ó, Goianira. É a bola da vez. A bola da vez, gostei. Trindade, Senador Canedo, Aparecida já cresceram. Goianira é a bola da vez, hein? Você desculpa a água, já não existe mais. Não, já foi vencida essa tática. Vou aproveitar o seu gancho, então, e qual que é a sua visão para o futuro de Goianira e como o senhor planeja transformar essa visão em realidade? O planejamento é isso, nós precisamos dar continuidade na gestão que o Carlos e eu a gente vem fazendo. A sementinha já foi plantada, essa logística das indústrias é interessante. Eu tive uma reunião com o governador Ronaldo Caiado, eu não sei se você conhece a nossa cidade, mas o pessoal que conhece vai saber. Eu tive uma reunião com ele em Santo Antônio de Goiás, que é um município vizinho a Goianira. Na saída pela faculdade, perto de Goianira a Santo Antônio, são 12 quilômetros. E tem um rio, meia ponte, que é o rio que abastece Goiânia no meio. Então, nós tivemos uma conversa com o governador para a gente tentar, o mais rápido possível, ligar Goianira a Santo Antônio. Antigamente tinha uma estrada de chão, que era uma ponte que caiu. Então, a gente precisa interligar Goianira. A GO 070, que é a saída para Goianira, ela sai para a região norte, que é para o Anã. Então, o pessoal que chega, ela estrangula da GO 070. Hoje é uma região, uma GO que o fluxo está travado. Então, a gente precisa fazer logística para melhorar o acesso para Goianira. Então, essa logística é muito importante. Nós temos essa conversa com o governador de ligar na outra GO, que liga para Santo Antônio, que sai lá no campo da UFG, para poder a chegada de Goianira ser desafogada. O prefeito tem essa conversa, já foi a Norte, levar até no setor Triunfo, que é um setor nosso. O planejamento é que seja asfaltado esse ano. A via já foi aberta, levar Goiás Norte, do portal não, Passeio das Águas até o setor Triunfo. Já foi aberto, já está passando, só que por chão. Então, esse ano ainda, o planejamento da Prefeitura de Goiânia é que seja asfaltado esse acesso para um bairro nosso de Goiânia, que é o setor Triunfo. E nós temos um planejamento de interligar, debaixo das altas tensões, desafogar o trânsito de Goiânia, ligando no setor Primavera, no setor Triunfo, que vai levar no São Domingos, ligar no Coralina, para ligar no setor Los Angeles, que sai lá no setor Lago Azul, em Goiânia. Então, são algumas logísticas que a gente tem que fazer. Como foi feito o anel viário aqui em Goiânia, na divisa com a Aparecida. Esse anel viário, esse fluxo, movimenta a região, traz os comércios, desburocratiza para as empresas locarem, movimenta o comércio de toda a região e o acesso. Eu acho que Goiânia, nos próximos anos, a gente precisa pensar nessa logística, tanto de empresas quanto de locomoção. É um dos grandes desafios que a gente tem pela frente. Poxa, não, e bacana ver que a sua visão já é por isso. Como vai crescer, nada melhor que um fluxo. Tem que planejar para frente. Olha, gostei.
Fica a deixa aí, mais uma vez. Tá? Esse é o momento de investir lá. Exatamente. Porque quem investir, quem ajudar na plantação, vai colher. Colher os frutos, né? Vai colher. E, olha, muito bacana. Achar o pão já está na mesa. Mestre, uma pergunta para o senhor agora. O senhor sendo eleito como vereador da cidade de Goianira, se eleito, como que o senhor entende que pode promover novos projetos como esse de sucesso que o senhor... Na verdade, a gente sempre teve um sonho, né, de entrar na vida pública. Ser conselheiro foi um sonho, lutamos muito para conquistar. Fui eleito no mandato, reeleito com o dobro da votação, né? A gente dobrou a nossa votação, porque a população viu o nosso trabalho, nosso esforço, e acho que chegou o momento, a gente conversou muito, né, com os amigos, com a família, com os alunos, os atletas. Chegou a da gente também pleitear, né, como pré-candidato a vereador. Projetos são muitos, né? A função do vereador, ela é fiscalizar o poder público, mas sobretudo tendo um prefeito que você já viu, né? Pré-candidato a prefeito, que, se Deus quiser, vai ascender o cargo. Você viu o tamanho da capacidade, por tudo aquilo que já tem falado, e vai precisar de pessoas competentes do seu lado para liderar também os seus projetos na Câmara Municipal. E sendo assim, a gente tem vários projetos a ser concretizados, e com a mesma garra, determinação de faixa preta de um guerreiro lutador, né? A gente vai entrar, se caso conseguir lograr êxito no cargo, a gente está tentando aí, né, pré-disputando, e vamos, se Deus quiser, chegar lá. São vários projetos, eu acho que tem muita coisa a ser potencializada. Tanto é que a minha bandeira, né, deixo claro para todos, desde o princípio, vai ser a criança, o adolescente. A gente conversou aqui que tem a bancada da bala, a bancada moralista, estarei com todas, né, mas a minha bandeira mesmo será a criança, o adolescente, porque eu vejo que os pais, né, eles precisam ter a tranquilidade de trabalhar, e o seu filho está na escola, tem uma escola de qualidade. Para isso tem que ter política pública, tem que ter um vereador que fiscaliza, que está junto à comunidade, que conhece realmente a necessidade das famílias, quer que o filho participe de um projeto social, que ele se profissionalize, como o ex-prefeito Cleiton deixou bem claro, né? E assim, a gente vai fazer, o meu sonho é potencializar alguns projetos, trabalhar em conjunto, chamar a população para o debate, para ver, já conhecendo algumas realidades, como o conselheiro tutelar, né, muitas vezes a dificuldade da nutrição das crianças e adolescentes ali que estão em situação de vulnerabilidade social. Eu acho que tem que potencializar, agora ainda precisa também de uma casa de passagem, algumas situações para crianças e adolescentes de uma faixa etária maior, que às vezes não se enquadram dentro ali de um abrigo, no qual nós temos um lá também que nos ajuda muito. Trabalhar em parceria com o Conselho Tutelar, potencializando cada vez mais esse órgão, dando condição, né, juntamente com o Poder Executivo, para que esse órgão possa trabalhar na proteção integral da criança e adolescente, que hoje o Conselho Tutelar de Goianira é uma referência, graças a ter conselheiros ideológicos que trabalham mesmo em prol da criança e adolescente. Eu acho que tem muita política pública a ser feita na área da educação, sobretudo nos projetos sociais, que é expandir, né, trabalhar expandindo isso de uma maneira que Goianira, que as crianças, sobretudo da periferia, né, eles tenham acesso à prática esportiva, não só taekwondo, que a gente é mestre taekwondo, mas também sou formado em educação física, pós-graduado, a gente conhece e sabe que qualquer esporte que seja lecionado por um bom professor, que tem condição de fazer a diferença na vida da criança e adolescente. Eu acho que trabalhar em conjunto na área da saúde, né, a gente vê que tem situações que o Goianira tem que avançar. Isso, o vereador vai ser aquele que vai estar junto, mas também vai estar cobrando, vai estar fiscalizando, vai estar trabalhando junto aos órgãos gestores, na assistência social. Então são grandes projetos, tenho certeza que capacidade a gente já buscou bastante, estará sempre estudando para poder buscar e servir ainda mais melhor a população goianiense, que a gente consiga lograr isso de ser, o meu sonho de ser vereador da cidade de Goianira. Trabalhar com empenho, diuturnamente, né, tal qual a gente fez no Conselho Tutelar, para que a população esteja bem atendida. A grande vantagem do PS é que ele nunca precisou de um mandato de vereador para poder agir. Ele agiu, mostrou do que ele é capaz, e agora que ele está buscando mais força para poder lutar ainda mais. Ele sempre agiu como cidadão, o Pequeno Samurai foi montado, ele não era nem conselheiro tutelar, né? Era cidadão de Goianira. Veio a ser o conselheiro tutelar, com uma votação expressiva, vários mandatos, e agora busca uma cadeira como pré-candidato a vereador. Então ele tem conhecimento de todas essas áreas. Ele tem conhecimento da legislação, ele tem conhecimento de vivência, ele entra na casa das pessoas, ele tem serviço prestado.
ele tem conhecimento das escolas, com os professores, ele sabe a conta dos alunos, ele vai nos pais para saber a realidade das famílias carentes, ele vai no comerciante, vai no empresário, então ele tem abertura em todos os setores. E eu acho que isso é muito importante, porque todo prefeito precisa de um vereador que entende, um vereador parceiro na Câmara. E o mestre, ele tem toda a capacidade para ser um grande vereador para o nosso município. Obrigado. Vamos voltar, né? E aí, com essas palavras, o que dizer? Mais uma vez mostrando, então, que o morador, a palavra seria goianiense? Goianirense. Goianirense. Isso. Goianirense. Então, lá é uma fábrica de guerreiros. Uma fábrica de guerreiros. Sabe que quando a gente começou a conversa, eu falei que o nosso podcast Vida de Empresário, que a vida era verdade, intenção, decisão e atitude. Gostei quando você falou verdade e eu gosto. Por isso, doutora, tem uma perguntinha agora que envolve verdade. E a gente gostaria muito de saber, na sua percepção, qual o impacto das fake news exercem sobre a sociedade, principalmente num período eleitoral? Eu queria saber a resposta de todo mundo, na percepção de vocês, por favor. Vamos lá, para começar a responder esse questionamento, eu vou começar com uma frase de Otto von Bismarck. Ele diz assim: nunca se mente tanto como antes das eleições, durante uma guerra e após uma caçada. Gente, é impressionante como as pessoas têm poder de fantasiar e criar histórias. Coisa que você fala, mas ele está falando é de mim? Aquele lá referenciado sou eu mesmo? Então, assim, o povo tem uma mente fértil demais, não só para o bem, mas para o mal. E como política é coisa séria, embora muita gente ache que não seja, mas é sim, ainda bem que nós temos legislações e elas têm endurecido nesse sentido. As últimas resoluções aprovadas pelo TSE, ela vem deixando bem clara sobre o uso, hoje é o que está na moda, né? A inteligência artificial, Sim. IA. Esse negócio é um perigo. Você pega a cabeça de um, põe no corpo do outro, pega a fala da pessoa, monta o que você quiser. Isso é gravíssimo. Isso é crime. Isso causa você a perda do seu registro, a perda até do seu mandato. Isso está sendo levado a sério e tem que ser levado a sério. Fake news, internet, olha que dupla perigosa, porque a internet ainda tá certo, a gente diz, não é terra de ninguém, né? Mas não era, né? Mas na verdade, pouquíssimas são as situações em que nós conseguimos punir com facilidade. Então, como nesse período eleitoral, muitos se levantam usando as redes sociais, usando a internet para prejudicar, com certeza o Poder Judiciário tem que se levantar e manifestar posicionando neste sentido. Por quê? Quem faz a mentira quer que o seu grupo ganhe. Então, assim, eu vou inventar uma mentira horrorosa contra a pré-candidatura do Cleiton Bento para que ele não seja eleito. Mas eu vou fazer isso por quê? Porque eu estou ansiosa, porque eu quero vencer. Então eu vou inventar uma mentira, vou denegrir a imagem dele para que a minha cresça, para que eu tenha oportunidade. Só que no momento que eu disser para você, se você fizer isso, você será punido em caso de vitória, a pessoa acalma. E é necessário que isso aconteça. Sabe o que eu gosto nas punições, conversando ainda com o Cleiton um dia desse? A retratação. Alguém vai lá, acaba com o mestre Francisco, fala horrores da reputação dele, atinge a honra dele. Além de você poder pedir, por exemplo, não sei, vai prestar serviço comunitário, vai doar cesta básica, né, alguma coisa nesse sentido, eu quero que você vá se retratar. Ou você vai lá na rede social que você me denegriu, ou vai num jornal de grande circulação e, por favor, eu quero que você se retrate. Isso é louvável, porque a pessoa tem que sentir na pele, sim, ela tem que ser punida.
Fora que criminalmente nós já temos a calúnia, a difamação e a injúria. Então, as pessoas precisam pensar muito antes de sair por aí disseminando essas fake news, que são notícias falsas. Vamos falar a nossa língua, vamos falar português rasgado aqui. Notícia falsa, notícia mentirosa, enganosa, caluniosa, sabe? Então, parabéns ao TSE por se posicionar neste sentido, sem ofensa, sem discriminação. Vamos tentar fazer uma campanha limpa, justa, vamos ali no voto a voto. Não cria fantasia. Vamos para a briga direta. Hoje, pela sua pergunta, hoje a legislação está muito rápida nesse sentido. Eu já fui vítima de fake news na eleição passada. Mesmo? Pegaram um contexto, mandei um áudio para a pessoa explicando a situação, ela cortou a metade da fala e ficou uma frase no outro contexto. Mas foi explicado, eu tinha o áudio guardado, só que hoje a legislação é muito mais rápida. Essa semana mesmo o atual prefeito nosso Carlos foi vítima de fake news. Fizeram uma montagem, montaram uma mentira sobre ele. Sim. E ele agiu rápido, nossa delegada de Goiânia muito rápido também. Foi presa, a pessoa que fez o fake news foi presa. Está presa. Eu não sei se ainda está presa, se pagou pena, mas foi presa. Então assim, e eu vi também uma semana, até mandei para ele, para os meninos, essa semana agora o pré-candidato a prefeito de Rio Verde, o Lissauer, que foi presidente da Assembleia, teve um direito de resposta. A pessoa fez uma fake news e ela foi condenada, ela teve que ler essa retratação. Eu acho que isso é muito importante. Então a legislação está muito rápida nesse sentido. Então eu acho que os pré-candidatos podem ficar tranquilos a questão da fake news, que quem quiser vai pagar. Detecta hoje, acha o servidor que fez, onde que foi criado, qual computador, qual celular que foi feito. E essa retratação eu acho que desmoraliza, porque se a pessoa fez uma mentira contra o mestre Francisco, ela tem ela mesma que desmentir aquilo, eu acho que a hora que fizer uma ou duas vezes, a coisa vai melhorando. Então, a campanha precisa ser leal, ela precisa ser tranquila, e a população, o eleitor, o morador, ele precisa ter esse discernimento também. Às vezes, tudo que você recebe, nem tudo você deve repassar, ter essa tranquilidade de conhecer os candidatos também, e falar, não, o mestre não é capaz de fazer isso, o Cleiton é capaz de fazer isso. Pensar um pouquinho, né? Tudo que você recebe, que você vê ali com essas inteligências artificiais, é mais fácil. Às vezes uma voz, uma coisa. Até espere um pouco até a coisa se apurar. E estão fazendo isso muito rápido. E estão sendo punidos com prisão, com retratações. Eu acho que isso vai dar uma tranquilidade para esse pleito, para os pré-candidatos, que essa resposta rápida da justiça, esse julgamento, quando a pessoa te faz um questionamento, faz uma fala, te ofende, o advogado entra imediatamente, eles estão respondendo já, o judiciário está respondendo de uma maneira muito rápida, e não está deixando se divulgar muito tempo, que essas respostas rápidas são muito importantes. Sim, que isso fique de alerta, né, para as pessoas que gostam de se esconder atrás de uma telinha, achando que ninguém vai pegar, que vai pegar. E, mestre, o senhor melhor que ninguém pode dizer que às vezes tem palavras, tem situações que são mentiras que machucam mais do que um golpe. Com certeza, inclusive, como conselheiro tutelar, a gente vê que tem situações aí onde os próprios pedófilos, né, fazem aí redes de pedofilia e rapidamente a polícia age rápido, consegue prendê-los, detectar de onde veio o servidor, de onde veio aquela informação. Da mesma forma com essas pessoas, né, que querem assassinar a reputação de pessoas honradas, de pessoas de bem, em benefício próprio, tendo viés político, né? E a gente que é do esporte, a gente sempre fala que o importante é você ganhar lutando. Não tem, né? Tem como. O Ayrton Senna falava sempre que ele lutava sempre para vencer, porque o segundo era o primeiro dos perdedores, né? Aquela determinação, aquela garra, que ele pensava sempre em vencer, mas de uma forma honesta. Tanto é que naquele grande prêmio de 89, né, que ele venceu, bateu com o Prost, depois ele se classificaram, ele venceu, voltou e venceu a corrida, e depois classificaram ele. E, então, assim, a gente tem a oportunidade de lutar. E é muito desonroso, né, quando a reputação que uma pessoa construiu a vida inteira, ela é assassinada por pessoas com essa má índole, com esse mau caráter. Eu sou conselheiro, eu acredito muito na justiça. Já vi como conselheiro esses mandados aí, pessoas serem punidas ao maior rigor da lei, por ter, né, denegrido a lei, já vi pessoas serem inocentadas também, porque a justiça foi feita. Está aqui a jurista, a advogada, que ela sabe que a justiça, a gente tem que acreditar nela, e como o pré-candidato vereador, como pré-candidato prefeito,
Aldenir, que é o presidente de autarquia, a gente tem que confiar na justiça e acreditar que aquilo que for para prejudicar um pré-candidato, um partido político, uma família, né? Eu tenho certeza que tem que ser punido sob o maior rigor da lei. Eu sou aquele que acredita na justiça. E eu tenho visto e vibrado aí quando essas fake news aí, quanto mais leis duras, né? Mantendo sempre a liberdade de expressão, mas quanto mais leis duras forem criadas, né? Pelos nossos deputados, pelo Supremo Tribunal Federal, para coibir da maneira rigorosa, mais rigorosa possível, né? Para que as disputas sejam limpas e que sempre vença o melhor, independente de qualquer situação, né? Bonito é o voto, bonito é poder colocar a sua ideologia, né? Se colocar na presença do povo, se apresentar e usar da sua reputação, da sua família, do seu caráter, da sua história. A gente falava sobre isso no carro, né? Eu sou tricampeão brasileiro de taekwondo, eu vivo do que eu lutei, quantos anos lutando. O vice-prefeito Cleiton, né? Vive uma vida como empresário, no agronegócio, na política como vice-prefeita. A doutora Aldenívia, né, sempre aí uma militante mesmo, você não sabe tanto de causa que essa mulher defendeu pro bono, né? As pessoas não sei, posso falar? Pro bono. E assim, então são pessoas que lutam pela sociedade. E aí, em um dado momento, vem alguém, porque não quer disputar, é falta de caráter, falta de humildade, é falta de honra, né? E que seja punido. E a gente vai sempre vibrar aí quando a justiça é feita, e eu tenho certeza que, acreditando nas instituições, a justiça vai ser sempre feita nessas situações. Sim, então como até o Cleiton pontuou, dizendo, pessoal, alerta, se você conhece a índole de alguém, dependendo da fake news, você está vendo que não tem como ser possível, mas pessoas desinformadas continuam propagando. Seminando aqui, passando para frente. Sem saber o poder que aquilo tem. Exatamente. Mas vamos lá, Cleiton, tem outra para você. Atualmente, como o senhor percebe que está a parceria do Executivo com o Legislativo? E como que o senhor pretende que essa parceria aconteça sendo eleito? Essa parceria lá em Goiânia foi muito bem. Inclusive, eu sou até um dos responsáveis por essa parceria. O prefeito Carlão, por eu ser um vice-prefeito que estou muito próximo ao prefeito, está no governo todo dia, nosso prefeito é presidente da AGM, que é a Associação Goiana dos Municípios. Então, ele é prefeito de Goiânia e cuida dos outros 245 municípios, né, que são 246 no total. E essa aproximação com a Câmara de Vereadores, ele sempre me incentivou. Então, os 11 vereadores de Goiânia são parceiros. A Prefeitura de Goiânia não tem oposição. Então, esse trato, eu sempre conversei muito com os vereadores, sempre desse diálogo. Às vezes, quando eles precisavam de alguma coisa e o prefeito não estava, eu levava para o prefeito as demandas. Então, eu sempre tive esse diálogo bom nessa gestão como vice-prefeito. Em harmonia, nós trabalhamos esse mandato todo. Então, eu quero levar isso, sendo eleito, esse diálogo, eu acredito que vai continuar da melhor forma possível. Cada um respeitando os seus espaços, o executivo, o legislativo, nas suas independências, mas de forma comum, conversando, amigavelmente, as coisas vão resolver naturalmente. Eu acho que essa ligação é muito importante, a população só tem a ganhar com isso. O mestre é conselheiro tutelar do Estado, lá o Poder Executivo conversa com o Judiciário, ele conversa com os conselheiros tutelares, são 5 conselheiros, são independentes também na forma de agir deles, mas sempre em parceria com o município e com os vereadores. Eu acho que a sociedade trabalha em comum, com um único objetivo, de trazer benefício para a nossa cidade. Eu acho que é isso que o Poder Executivo tem que ter essa mentalidade, respeitar as demandas de cada um, as cobranças de cada um e procurar resolver da melhor forma possível. Poxa, como a gente está encaminhando para o fim, queria propor um desafio para vocês. Vambora. Chamado Nós por Goiânia. Eu queria começar com o senhor, mestre. Algumas palavras para nós podermos despedir desse momento, o pessoal vai poder assistir. As palavras são: você por Goiânia. Defenda a sua cidade. Sou um mestre na arte de defesa, de ataque, mas defende. Acho que nós por Goiânia, acho que o povo goianiense se unir no sentido de sempre estar do lado dos poderes, né? Dos legisladores, do executivo. Acho que a população de Goiânia ela é muito unida e ela tem que ser bairrista mesmo. Então, nós por Goiânia buscar melhores condições de vida, acreditar no potencial da nossa cidade, do nosso povo,
é acreditar que nós temos uma população jovem, nós temos mais de 15 mil crianças e adolescentes, né? Inclusive eu posso falar que a gente tem propriedade nisso. Acreditar que essas crianças e adolescentes vão crescer e vão precisar do poder público, da população, né? Nós, para o Goianira, é buscar benefícios para a nossa cidade, buscar inovações, né, na tecnologia, na área da saúde, na educação, sobretudo. Eu acho que Goianira está se unindo nesse sentido, a gente tem sentido isso, a gente vê a reciprocidade do povo goianirense, então assim, é nós para o Goianira, né? É se juntar mesmo em benefício de uma causa, porque é um lugar que nós escolhemos para morar, eu não quero criar meus filhos lá, entendeu? Meus alunos lá, eu não incentivo que ninguém mude lá, quando vai mudar você fala, não muda, fica aqui, a gente de você, né? Então assim, a gente se unir num sonho, num objetivo, que a nossa cidade cada dia possa oferecer uma melhor qualidade de vida para o nosso povo. Muito bom. Doutora, nós por Goianira. Servir o nosso povo. Eu acho que é uma frase muito usual minha. E por Goianira eu vou dizer o seguinte: que eu possa ser aquela voz, que eu possa representar aqueles cuja voz não tem expressão, que os meus companheiros, que eles possam ser essa voz a ser atendida. Servir o nosso povo, a nossa gente. É isso. Nós por Goianira. Servir. Nós por Goianira, hein? Que frase forte, bonita. Eu tenho muito orgulho de ser filho de Goianira, nativo de Goianira. Eu te falei no começo, nós começamos o podcast, mas sou muito grato também às pessoas que acreditaram em Goianira, que chegou em Goianira. Porque se as pessoas não acreditam em Goianira, não mudam para Goianira, nossa cidade era uma cidadezinha pequena de 3 mil habitantes, 5 mil habitantes. Então, para ser uma cidade que é a quarta que mais cresceu no país, ela precisou de pessoas que acreditaram nela. Então, eu acho que a soma desses esforços das pessoas unidas, como o mestre falou, Goianira precisa de união. E eu procurei fazer isso nesse pré-candidatura a prefeito. Como vice-prefeito, também procurei trabalhar da forma mais harmônica possível. Agora nós conversamos, juntando o poder executivo com o legislativo, respeitando as diversidades, os limites de cada um, mas sempre conversando. E na classe política, na pré-candidatura nesse pleito, eu consegui fazer o que ninguém nunca tinha feito, que era juntar todos os ex-prefeitos num único objetivo. Conseguir fazer a união da cidade, porque Goianira precisa da classe política unida, porque tem vários desafios. Então, a cidade que cresceu muito, ela precisa desenvolver com qualidade de vida. Nós precisamos dar oportunidade para essa população. E eu acho que só a classe política unida, essa força unida, então nós precisamos da união da população agora, nós precisamos da união dos eleitores. Porque não adianta a classe política estar unida se os eleitores não concordarem, se os eleitores não entenderem isso. E peço a Deus discernimento e sabedoria para poder colocar as pessoas certas em cada lugar. Eu acho que isso é importante. A escolha de cada pessoa no lugar certo é a parte mais importante do político. Eu tenho certeza que o Willis Rezende aqui em Goiânia, que é um exemplo que eu tive, ele só era um grande administrador porque ele tinha uma equipe muito boa. E você escolher as pessoas certas no lugar certo é só com a força de Deus, porque às vezes se eu te colocar num lugar que você é uma pessoa competente, mas você não está qualificado para aquele lugar, você não tem a responsabilidade e compromisso para aquilo, não vai dar certo. Então, quando você tem uma equipe boa, o prefeito sozinho não faz nada, o vereador sozinho não faz nada, mas quando ele tem uma equipe que luta pelo um único objetivo, pelo mesmo objetivo comum, a coisa flui muito bem, de forma natural. Então, eu acho que isso é o grande desafio, que eu acredito que essa união e essa pessoa certa no lugar certo vai fazer com que a nossa cidade se desenvolva da forma mais brilhante possível nesses próximos anos, se Deus quiser. Poxa, queria agradecer já, antes de qualquer coisa, o tempo de vocês. Eu queria falar que hoje eu me sinto muito confortável e entendo que diz que a gente é a média da mesa que nós sentimos. Se eu for a média um dia de chegar a ser um líder como vocês são, eu já vou ficar muito feliz de fato. Lembrando que líder, tem uma frase de liderança que eu acho muito incrível, que é: ser líder é a capacidade de crescer entre pessoas. E eu queria encerrar fazendo uma reflexão que eu acho muito legal.
Sabe por que que Deus se chama Deus em português? Não. Deus tem uma sigla muito legal. Deus significa depois enviarei um Salvador. Esse Salvador que muitas vezes esperamos, ele está sempre no centro da vontade de Deus. As duas letrinhas do centro da vontade é eu. É quem? Eu tenho certeza que vocês como líderes vai ser reflexo de orações de pessoas que fazem todos os dias. Querer uma cidade melhor, ter oportunidades. E para encerrar, para fazer jus a tudo que eu aprendi com vocês hoje aqui, eu gostaria de compartilhar. Você sabe por que a palavra obrigado é obrigado em português? Sabe, vocês lembram como a gente agradece algo em inglês? A palavra é thank you. Em espanhol? Graças. Em italiano? Grazie. Em japonês, aprendi esses dias. Arigato. Aí, eu não sabia. Vocês sabem algum outro idioma diferente desses ou não? Não. Não? Eu confesso para vocês que, independente dos outros, por que a palavra em português para agradecer algo é obrigado? O verdadeiro significado é: eu amei tanto o que você fez por mim, o que vocês fazem por mim, que eu estou obrigado a fazer qualquer coisa por você. Então, com esse encerramento, muito obrigado por tudo que vocês fazem, que não estamos falando de pessoas que vão ser pré. Pelo contrário, são pessoas que já estão fazendo. Muito obrigado por quem vocês são e muito obrigado por tudo que vocês nos ensinaram. Nós que agradecemos. Muito obrigado antecipado por tudo que irão fazer para o Goiânia. Muito obrigado. Agradecemos. Valeu demais. Honrado. Zerou. Aí a gente corta os takes.